Quem usa o transporte público todos os dias sabe bem a situação da maioria dos pontos de ônibus de Natal. As novas paradas que estavam dentro do projeto de mobilidade eram prometidas para antes da Copa do Mundo. Este ano, o município iniciou a construção de novos abrigos. 55 devem ser feitos até dezembro e outros reformados. Hoje em dia, em vários pontos de Natal, é essa a realidade de muitos passageiros. Esperar pelo ônibus em pé. Aqui, encontramos mulheres numa pequena sombra de um muro. Não há abrigo, apenas calçada. A gente tem que ficar aqui no cantinho do muro para tentar uma sombrinha e no meio do mato, como você pode ver, né? Porque a cobertura que tinha aqui, os assentos, retiraram, não sei porquê. E como não há abrigo, nem todos os motoristas param. Para parar aqui é as mareias. Você tem que chegar cedo e se ficar tarde aqui, chegar tarde da noite, tem que parar lá na frente ali. Aqui a gente não quer parar. A Secretaria de Trânsito de Natal iniciou o trabalho de construção e reforma de abrigos de ônibus este ano. No primeiro semestre foram construídos 10, entre eles o de um shopping da cidade e o do circular da UFRN. Outros 10 foram reformados e até o fim do ano, mais 41 devem passar por obras. O investimento é de R$ 184 mil. De acordo com o secretário adjunto de Trânsito, já está em andamento uma licitação para mais 55 novos abrigos, cujo processo deverá ser concluído em dezembro, no valor de R$ 247 mil. A expectativa é contemplar as 4 regiões da cidade. Está previsto essas recuperações desses abrigos, né? 60 abrigos agora, né? E logo em seguida são 55 novos, né? Então, quer dizer, acreditamos que daqui para o final do ano estaremos realmente com uma quantidade bem significativa já para a população usar. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão para a retirada do comércio irregular da área não edificável em Ponta Negra. Construções irregulares devem ser demolidas para que seja preservada a paisagem de um dos cartões postais de Natal. A chamada área não edificável de Ponta Negra é esta às margens da Avenida Roberto Freire, do lado esquerdo, no sentido centro-Ponta Negra. Em 2005, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação requerendo a demolição de construções irregulares na região, como bares, restaurantes e locadoras de carros. Após 10 anos, nesta terça-feira, foi julgado o pedido do recurso dos comerciantes da área que queriam reverter a decisão em primeira instância, que já havia julgado procedente a ação do Ministério Público. O Tribunal de Justiça, através da terceira Câmara, com voto muito bem fundamentado do relator, que é o desembargador Vivaldo Pinheiro, ele mostrou, reafirmou a importância de se preservar essa paisagem litorânea na cidade de Natal. Todos os desembargadores da sessão votaram, ou seja, foi a unanimidade de votos que confirmaram essa decisão, essa sentença judicial de 2010, que é justamente para demolir todas as construções ali. Construir nesta área aqui de Ponta Negra é proibido desde 1979. São 67 lotes que têm a vista privilegiada para o Morro do Careca, um dos principais cartões postais da cidade. E é justamente para que os natalenses e os turistas não percam o privilégio de admirar essa bela paisagem é que o Ministério Público ajuizou essa ação. Inclusive lá é uma zona especial de interesse turístico também, certo? Mas é T1, certo? Então você chega, por exemplo, da Via Costeira, que também não tem, que é uma zona especial de interesse turístico pelo planejamento urbano, vem entrando no bairro de Ponta Negra e não tem edificações do lado esquerdo. Isso vai permitir justamente esse descortinamento, essa aproximação das pessoas, não só com o morro, mas com toda aquela área do litoral. Esse casal veio a Natal pela primeira vez atraído justamente pelas belezas naturais e concorda com a preservação da área. Um dos maiores problemas do litoral são as construções na beira do mar que impedem a gente ver a paisagem. Não só aqui em Natal, como em todo o litoral brasileiro, E a gente mora no litoral também, e lá nós temos esse problema. A especulação imobiliária, ela impede que o turista ou o próprio nativo deixe de usufruir a natureza. Então é complicado isso. A promotora esclarece ainda que, apesar da decisão de demolição, os proprietários dos terrenos devem ser indenizados.
tem a própria indenização que o município deveria ter feito desde 79, não fez. Mas existem também outros instrumentos que no plano diretor, no Estatuto da Cidade tem, que é a chamada transferência do potencial construtivo. Ou seja, como se fosse uma moeda que o poder público dá para o proprietário, e esse proprietário ele pode vender esse direito de construir em outras áreas da cidade, para empresas, incorporadoras, ou então ele mesmo pode construir em outras áreas que não tenha essa limitação. A seca continua a castigar os produtores do estado e a situação é refletida no preço da saca de milho, que sofreu um novo aumento essa semana. Os produtores rurais estão sentindo na pele os prejuízos e amargando endividamento. A situação é grave. Com a seca permanente, os agricultores vêm sofrendo cada vez mais na pele as consequências. O gado também sofre e a produção cai. E para piorar a situação ainda mais, um novo aumento do preço da saca do milho, que passa de R$ 34,65 para R$ 37,80. Para o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, o grão fornecido pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, não é nem de perto o valor que o produtor rural pode pagar. Agora, o que nos chama a atenção é, em reuniões que nós tivemos com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, ela nos garantiu que o preço do milho para o Rio Grande do Norte seria R$ 34,20. Mas depois desse preço, que iniciou-se, já teve um aumento para R$ 34,65 e agora já está em R$ 37,80. É impossível os produtores conseguirem pagar antecipadamente esse milho, porque ele fica acima do preço de mercado. Mas não é só com isso que a federação está insatisfeita. De acordo com o presidente da FAERN, a oferta também não é suficiente. Nas cidades de Caicó e o Marizal, os armazéns da CONAB estão vazios, não há milho. No parâmetro geral, somados todos os armazéns do estado, a ocupação é de apenas 3,76% da capacidade total. Não adianta o governo querer vender um milho barato se ele não pudesse ofertar esse milho nos nossos armazéns. E desde janeiro, os armazéns do estado vêm com estoque muito baixo, muito menos, abaixo da quantidade necessária para atender a demanda dos nossos produtores rurais. E como reflexo das dificuldades enfrentadas, surge um novo problema, o endividamento junto às instituições financeiras. De acordo com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte, os produtores não têm condições de honrar suas dívidas nem em 2015 e nem em 2016. Todo o patrimônio, todas as garantias que os produtores poderiam dar aos bancos para poder captar recursos, não têm condições. Agora, os nossos produtores estão sem dinheiro para poder comprar os seus insumos, não têm tido apoio do governo no sentido de postergar, de adiar o pagamento desses compromissos, e é o que nós estamos trabalhando hoje em Brasília. Os produtores rurais não têm condições de honrar os seus compromissos, nem esse ano e nem o próximo ano de 2016. E a seguir, futebol, situação do América se complica após derrota e agora a torcida é por um tropeço do Confiança. E ainda um passeio pela memória indígena. Museu Câmara Cascudo tem programação especial para a Primavera dos Museus, que acontece em todo o país. A gente volta em instantes. Agora são 8 horas e 24 minutos.